Sabe, existe uma força quase que invisível que está guiando decisões super importantes no nosso dia a dia. Não, não é mágica, viu? É a estatística. A ciência que pega um monte de dados brutos e transforma em conhecimento. E que, bem quietinha, vai moldando o mundo todo à nossa volta. Vamos entender como é que isso funciona? Agora, pensa só nisso aqui. Há mais de um século, o escritor H.G. Wells fez uma previsão, nossa, impressionante. Ele imaginou um futuro onde entender dados seria tão fundamental quanto, sei lá, ler e escrever. Olhando para o mundo de hoje, essa ideia é mais real do que nunca, né? E essa previsão do Wells deixa a gente com uma pergunta na cabeça. Como exatamente essa ciência funciona hoje em dia? De que maneira ela impacta a nossa saúde, a política, até a nossa segurança? É isso que a gente vai começar a desvendar agora. Então, vamos direto ao ponto. Por que a estatística é tão, mas tão crucial assim? Qual é o papel dela de verdade nas grandes questões que a gente enfrenta? E aqui a gente vê como isso se transforma em decisões, olha, de vida ou morte mesmo. É a análise estatística que permite aprovar um novo remédio, que comprova que um airbag funciona, ou que ajuda a prever o avanço de uma pandemia. Não se trata de palpites, de jeito nenhum. São conclusões baseadas em dados concretos. Ok, a gente já viu por que ela é importante. Mas o que a estatística é de fato? Como é que funciona o processo por trás dessas decisões todas? Na essência dela, a estatística é isso, a ciência de aprender com os dados. É um método que nos permite coletar informações, organizá-las para que façam sentido e, o mais importante de tudo, usá-las para entender o presente e até para tentar prever o futuro. Isso não é feito de qualquer jeito, não. Existe um processo bem claro. Tudo começa com o planejamento, aí passa pela coleta, organização e análise dos dados. Mas olha, a etapa final é a mais crítica de todas, a interpretação. É nesse momento que os números finalmente se transformam em respostas. E quando a gente aplica todo esse poder da estatística numa área tão vital como a saúde, ela ganha um nome especial: bioestatística. E é aqui que o impacto no bem-estar das pessoas fica ainda mais direto, mais nítido. É a bioestatística em ação quando os pesquisadores provam a ligação entre fumar e o câncer, por exemplo, ou quando eles definem a dosagem certinha de uma nova vacina. É ela que permite direcionar recursos para os grupos que mais precisam, salvando vidas com base em evidências. Mas a estatística tem, na verdade, duas grandes funções. Uma delas olha para o passado, para descrever o que já aconteceu. A outra olha para o futuro, para tentar prever o que ainda vai acontecer. E essa divisão fica muito clara aqui. De um lado, a gente tem a estatística descritiva, que basicamente organiza os dados que a gente já tem em mãos. Do outro, tem a estatística inferencial, que dá um passo além. Ela usa esses dados para construir uma ponte para o desconhecido, para aquilo que a gente ainda não sabe. Funciona mais ou menos assim. A estatística descritiva nos diz o que a gente já sabe. Por exemplo, a média de idade nesta pesquisa foi de 40 anos. Aí, a inferencial faz uma espécie de aposta calculada. Ela diz: com base nisso, podemos estimar que a média de idade de toda a população seja próxima de 40 anos. O que nos leva à parte mais intrigante de tudo isso. Como é que é possível entender a floresta inteira olhando só para algumas árvores? Como é que a estatística faz essa mágica de entender o todo a partir de uma pequena parte? A resposta está nesses dois conceitos, população e amostra. A população é o grupo inteiro que queremos estudar. Imagina todos os eleitores de um país. Como é impossível falar com todo mundo, selecionamos um grupo menor, a amostra, que deve ser um reflexo bem fiel da população toda. A relação é bem simples, na verdade. A amostra é um pequeno pedaço da população. E aqui está o segredo. O sucesso de qualquer estudo depende do quão bem essa pequena parte representa o todo. É tudo sobre representatividade. E este ciclo aqui conecta tudo. A gente começa com a população inteira, seleciona uma amostra que seja representativa, analisamos essa amostra para extrair informações e então, através da inferência, a gente projeta essas descobertas de volta para a população. É um ciclo super poderoso que transforma uma pequena amostra de dados em um conhecimento gigante. Então, da próxima vez que aparecer uma pesquisa eleitoral na TV, ou uma notícia sobre um novo tratamento, ou até quando se usa um aplicativo que prevê o trânsito, vale lembrar da ciência invisível por trás de tudo isso. O que nos deixa com uma última pergunta. Quais outros dados que a gente nem percebe estão moldando o mundo ao nosso redor neste exato momento?